Show de bola. Boa noite para o Vinícius, para o Cleito, para o Luiz. Ótima noite a todos. E vamos começar, pessoal. Hoje vai ser uma aula. A ideia de hoje é falar sobre estudos, né? E por que eu gosto de falar sobre esse tema? Por que eu enfatizei em ele ser na sexta-feira? Eu planejei toda essa semana para ele ser o último. Eu queria que ele fosse o último porque eu queria estar mais preparado para falar com vocês, porque eu acredito que esse é o tema mais importante dessa semana conectada. Então, eu conto com a atenção de vocês, eu conto com a participação também. Eu prefiro, nessa organização que eu tenho feito, eu prefiro fazer toda a apresentação, e daí, se vocês forem tendo dúvidas, por favor, anota ou manda no chat, que daí, no final de eu fazer toda a apresentação, eu leio o chat, pergunto ali para vocês, tá? Se for alguma coisa urgente, ou sei lá, vai mandando no chat também que eu vou lendo, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante de trazer aqui de reforço é o tema estudo. Uma coisa que acontece, pessoal, quando a gente sai da escola, quando a gente já se forma, algumas pessoas param de estudar, né? Porque, poxa, o que eu vou estudar mais, né? Eu já estou formado, já saí do ensino médio, já, né? Enfim. Mas o que eu quero reforçar para vocês é que conhecimento, ele pode ser recebido de várias formas. E uma coisa que eu estou desenvolvendo para vocês é até um chat GPT ali que vai ajudar a aplicar esse método que eu tenho desenvolvido. Ele vai servir como um mentor ali para vocês, um guia para você jogar algum tema para ele e ele te auxiliar nesse estudo. Eu estou desenvolvendo um método que é de aprendizado em até 7 vezes mais rápido. Por que 7 vezes, né? Ah, como que você mediu isso daí? Bom, na verdade, a medida foi assim, eu peguei um projeto que alguém e várias pessoas desenvolveram em 7 meses, por exemplo, e consegui fazer em um mês, com o método que eu tenho aplicado. Então, 7 semanas eu faço em uma semana, 7 dias eu faço em um dia, eu aprendo em um dia. Então, esse método é bem interessante. E eu vou trazer pontos desse método e também vou disponibilizar no final. Para quem ficar até o final, eu vou compartilhar aqui no chat do Meet o link desse chat GPT. Para quem tem o chat GPT Plus vai poder utilizar. Vou mostrar também um pouquinho como que ele está funcionando. Eu vou aprimorando ele ao longo dos dias e tal. Mas a ideia, pessoal, é a gente falar então sobre estudo. Então vamos lá. Hoje é o último dia da live, estamos mais tranquilo, estamos mais relaxados, então vamos falar de um tema mais complexo também. O estudo, uma vez eu fiz um curso e o professor, quem estava ministrando a aula, ele falou assim, ele me trouxe dois exemplos de comparação. Ele falou assim, como que era um carro há 100 anos atrás e como é um carro hoje. E aí ele mostrou, por exemplo, o, o veículo, carro, há 100 anos atrás, motor muito ruim, segurança zero, é, economia zero, e aí hoje, tipo, carro elétrico, segurança Volvo, infinita, não sei o quê. Ou seja, o carro, durante 100 anos, evoluiu surpreendentemente. Aí ele trouxe outro exemplo, um palco de show, por exemplo. 100 anos atrás, era praticamente como era na Grécia Antiga, quase, assim. Não tinha tanta tecnologia, não tinha instrumentos. Aí hoje, com câmeras altamente tecnológicas para fazer transmissão, microfone sem fio, guitarra sem fio, bateria com isolamento acústico, tudo assim, top demais. Ou seja, o carro, em 100 anos, evoluiu muito e para melhor, a apresentações em shows, em palcos, também evoluiu assim surpreendentemente, e daí ele trouxe a escola, a educação.
E a mesma foto, ele trazia sempre imagens. E, cara, sério mesmo, não mudou nada de 100 anos para cá. É assim, o que mudou é o que é ensinado, mas o método, a forma, às vezes nem o que é ensinado, na verdade, mudou. E o que que fica, o que que ele quis trazer de crítica, né? É que o meio de ensino, ele é muito supérfluo, né? A gente aprende na escola, no ensino médio, e até na faculdade, coisas que é muito difícil da gente usar no dia a dia. Tanto que é por isso que chegamos a um ponto que existem profissões hoje que não existem cursos, né, de faculdade para ser feito. Por exemplo, tráfego pago, né? Quem é formado em tráfego pago pela, sei lá, Universidade Federal de não sei o quê? Ninguém é formado em tráfego pago, mas tem muita gente que é especialista em tráfego pago, inteligente pra caramba, e gera resultado pra caramba, tanto quanto um engenheiro formado também, entende? E, ao mesmo tempo, cada ano tem sido lançado novas formações, novas profissões, melhor dizendo, que não estão no currículo não estão na grade curricular de formações, de universidades e tal. E essa profissão que a gente está se envolvendo no momento, ela se enquadra numa profissão dessa. Ela não exige uma formação, né? O Fernando que está aqui, a hora que ele vendeu o template dele do agente de IA lá, ou melhor, a hora que ele vendeu o agente, né? RAG lá para o cliente dele, eu duvido que o cliente dele olhou para ele e falou assim: você tem formação em agente de IA? É tanta teoria nova, é tanta ferramenta nova, tanto conhecimento, enfim, gente. Aí entra aquela obesidade de conhecimento, aí você acaba não sendo especialista em nada, você acaba não sabendo muito bem de nada. É o famoso que o pessoal fala, né, o pato, né, que não nada direito, não voa direito e nem anda direito, mas ele faz tudo. A ideia que eu quero trazer, pessoal, é justamente que a gente vá também contra o que realmente a gente aprendeu. Como que é a forma que a gente aprendeu a estudar? Tem um professor, o professor tá ministrando, cara, raramente a gente põe a mão na massa, raramente a gente faz atividade prática, raramente as explicações dele tem contextos fáceis de você vincular na sua cabeça. Muitas vezes são só dicas e macetes para você conquistar o que você quer ali no curto prazo e sair contente, mas no longo prazo você não sabe sustentar aquilo. Duvido que algum de vocês teve aula de empreendedorismo na escola. Foi muito raro as pessoas que eu conheci que teve isso. Aula de finanças, aula de controle financeiro, né? Coisas nesse sentido, cara, não tem, a gente não aprende essas coisas. E onde a gente aprende hoje, na internet, só que igual eu falei, existe um conteúdo vasto. E o que eu quero mostrar para vocês é a forma de você poder se concentrar no seu objetivo, certo? Cara, eu não vou te dar uma receita mágica, eu não vou te dar uma fórmula mágica, não é assim, baixa o PDF e siga 7 etapas para aprender 7 vezes mais rápido. Não, não é. Na verdade, é um conceito, é um posicionamento, sabe? Vocês precisam, junto comigo, eu também estou nesse posicionamento de escolher, tomar a decisão. O que que eu quero aprender? E eu convido vocês a se tornarem especialistas em alguma coisa que você se identifica. Primeiro.
Eu acho que esse é o primeiro caminho. Cara, fica bom em NHN, fica bom em DeFi, fica bom em Flowise, fica bom em, sei lá, ChatGPT, que seja, prompts. Fique bom em alguma área, tipo assim, bom mesmo, sabe? O cara que você se torna referência nisso. Por que eu quero trazer isso? Quando a gente começa a falar, por exemplo, aqui dentro da comunidade, existem várias pessoas aqui no grupo, meu, deixa eu até ver quantos que tem aqui hoje falando comigo. 20 pessoas hoje. São 20 pessoas, imagina a gente, todos nós somos genéricos e todos nós fazemos tudo ao mesmo tempo. Possivelmente todo mundo vai chegar no mesmo nível, todo mundo vai chegar no mesmo nível. Um exemplo, de 0 a 100, todo mundo chega no 40 ali, entendeu? E não consegue passar, porque está sozinho. Agora, nós estamos numa comunidade que a gente pode fechar negócios juntos, em que eu, por exemplo, seja ótimo em vendas e alguém é ótimo em desenvolvimento, em pensar numa produção de um agente, de alguma coisa, e a gente se une com as duas especialidades e aí a gente entrega um produto que vende, um produto que gera resultado de fato. Então, um convite que eu quero trazer para vocês é realmente escolher alguma coisa, né? Hoje, como é tudo muito novo, a ideia é que você realmente passe ali tenha uma visão geral de tudo que esteja sendo falado no mercado, mas aquilo que você fala assim, mano, isso é da hora, isso daqui me comove, isso daqui é massa. Um exemplo, eu conheci um rapaz que mora aqui perto da minha cidade, ali através da comunidade. Ele falou, mano, eu tô entrando no meio de automações e tal, mas o que me fascina é o prompt. O cara gosta de prompt. Ele tá virando especialista, então ele está estudando engenharia de prompt, está estudando como que as LLMs se comunicam. Então ele está virando especialista disso. Então, se você chega para ele e fala assim, cara, faz um fluxo no N8N de tal coisa, talvez ele consiga fazer, mas se eu chegar para ele e falar assim, meu, eu preciso de ajuda para desenvolver um prompt para um agente específico, tal, ele vai ser muito mais feliz, mais realizado e ele vai conseguir entregar mais resultado também. E é esse o objetivo. Então, o que eu quero trazer também? O tema de hoje, ali que eu tenho divulgado, é aprendendo com quem sabe. Né? E por que eu trouxe esse com quem sabe? Hoje em dia, se eu perguntar para você assim, qual é o cara que vai saber a fórmula de Bhaskara e vai saber é, os, os, os 30 primeiros estratagemas de Arthur Schopenhauer, sei lá. Quem que é a pessoa que vem na sua mente que sabe esses dois extremos? Eu já sei a resposta, porque, enfim, eu me preparei para isso, mas acredito que todos vocês pensaram também em alguém similar, que na verdade ainda não é alguém de fato, mas é o ChatGPT, tá? Realmente, o ChatGPT, ele sabe de tudo, ele sabe de todos os conhecimentos que são públicos. E como eu falei, e tem muito conhecimento público na internet. E E o que eu quero mostrar para vocês é uma forma de usar ele como pesquisa, como desenvolvimento, como estudo e como aprendizado, de fato. Porque a gente tem acostumado, ao longo da vida, quem é mais da minha geração, assim, poxa, eu preciso saber o peixe, não sei, o peixe o maior peixe do planeta. Ou preciso saber, ou quero saber. Eu vou no Google, digito, o maior peixe do planeta. E aí a gente pesquisa isso, tem a resposta, ok. Agora, com o chat GPT, a gente não precisa perguntar como se estivesse perguntando para o Google. Eu vejo muita gente ainda usando o chat GPT dessa forma. A ideia é a gente usar ele como se fosse uma pessoa. E isso envolve um pouco da nossa mentalidade também. Nós temos que enxergar ele como alguém, como um ser ali que pensa, né? Uma inteligência artificial que de fato pensa e ela processa os dados que a gente envia para ela. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual a diferença de Python e JavaScript.
Se eu jogo isso no Google, vai trazer um monte de artigo lá, aleatório, possivelmente aquelas pessoas que entendem muito de SEO e usam uns hacks lá de SEO vai estar para cima, mas não quer dizer que aquele é o melhor artigo. Ou melhor no sentido que vai esclarecer melhor para mim. Agora, se eu quero entender a diferença de Python e JavaScript e mando para o ChatGPT, qual a diferença de Python e JavaScript? Me explique como um especialista, você sendo um desenvolvedor, atuante na área há mais de 10 anos, e explique para mim como você explicaria para uma criança de 5 anos. Você já deve ter visto isso. Esse é uma das formas interessantes da gente aprender alguma diferença. Não faz parte do meu método, mas é uma outra sugestão, que é bem interessante. O ChatGPT ele vai explicar para você Python e JavaScript de uma forma simples. E aí, dessa forma simples, provavelmente você vai entender. Se você não entender de cara, você pode pedir para ele explicar de novo, de outra forma. Não, mude esse pensamento, explique de outra maneira, completamente diferente dessa primeira que você explicou. Ele vai trazer outra perspectiva. E a ideia é que você consiga passar para ele, não, olha, eu me identifico, eu sou uma pessoa visual, ou eu sou uma pessoa... a minha realidade, eu gosto muito de futebol. Me explica, então, comparando com futebol, por exemplo. Aí já tem mais a ver com a analogia, o método, perdão, o método que eu tenho desenvolvido. Me explica, então, comparado com o futebol. Cara, ele vai conseguir explicar e vai fazer sentido para você. E você vai conseguir entender. E eu tenho certeza que ninguém comparou Python e JavaScript com futebol e tem um artigo ranqueado lá no SEO do Google que você vai conseguir encontrar de cara. A ideia é justamente você, em primeiro momento, você conseguir entender qual é a forma que você aprende, porque você entendendo essa forma que você aprende, você consegue criar uma rota, né? Um caminho a perseguir. Então, por exemplo, falar um pouquinho do método já que eu tenho desenvolvido. Ele funciona muito bem para mim, né? Pode ser que não funcione tão bem para você, mas a ideia é que eu não quero aplicar o método em você, eu quero aplicar como eu desenvolvi o método que eu uso para mim, para eu aprender mais rápido, entendeu? Então, tudo isso que eu tenho falado foi esse meu processo de entender como eu tenho aprendido, como que eu estudo, como que as sinapses ocorrem no meu cérebro, como que eu faço para lembrar de uma expressão nova, ou enfim, alguma coisa, enfim, fazer essas conexões novas no cérebro. Uma das coisas que sempre tem feito muito sentido é eu precisar de uma metáfora. E isso está dentro desse chat GPT que eu vou liberar para vocês. E envolve esse exemplo que eu dei de Python com JavaScript. Qual é a diferença? Explique usando futebol, sabe? Aqui ele vai usar essa explicação, vai fazer uma analogia, trazer uma metáfora. E dessa forma, como essas conexões, por exemplo, do futebol já existem na sua mente, essa analogia, essa metáfora vai encaixar melhor. E você vai conseguir desfrutar dessa fala, você vai ler empolgado tudo que ele falar, né, porque você gosta também do tema de futebol, neste exemplo. Então você vai ter entusiasmo em aprender aquilo, e isso funcionou muito bem para mim. Eu coloco algo que eu entendo já, e algo que eu gosto, e eu misturo isso com algo novo, algo que eu quero aprender. E a ideia é você fazer isso por exemplo, depois disso, você já... Beleza, comecei a entender esse processo. E aí você vai pedindo para o ChatGPT trazer mais comparações, só que desvinculando daí do futebol, no caso, né? Realmente aprofundando cada vez mais. E aí você fazer isso de uma forma gradual,
aumentando o nível gradativamente, você vai conseguir interpretar melhor o que foi falado, o que realmente você está disposto ali para aprender, se faz sentido, porque muitas das vezes, pessoal, tem gente, por exemplo, no ramo do tráfego pago, teve muita gente que entrou no tráfego pago pelo hype, porque caiu num anúncio, venda mais, não sei o quê, seja tráfego pago, gestor de tráfego pago, caiu no anúncio, comprou um curso e foi lá e viu depois no final que não se dava bem. Na verdade, esse eu posso falar até por mim. Eu não sou um cara, eu já fiz tráfego pago, vendi tráfego pago, mas eu nunca consegui me dar bem sendo gestor de tráfego. Eu consegui ficar legal porque eu tive um sócio, tenho um sócio, que ele sabe fazer, e acabou que no final a gente contratou uma gestora de tráfego para fazer a gestão de tráfego. Porque eu não me conectei, cara, com a ferramenta, com os métodos, e eu não sabia disso. Eu fui descobrir depois que eu comecei. Então a ideia é que você também consiga se conectar com alguma coisa e que ela traga sentido para você. Eu não sei se vocês já ouviram o termo chamado Ikigai, é um termo japonês, e ele significa essa conexão entre o desejo de trabalhar, o desejo de ter um propósito e de que é algo que faz muito bem para você e que também te dá um retorno financeiro. Eu acho que é muito importante, né, para quem tem interesse, talvez o Fernando aí que veio do Japão já deva ouvir bastante sobre esse termo, mas é uma questão muito importante você encontrar isso, tá? E você tendo essa conexão, esse Ikigai, depois posso falar um pouco mais quando a gente abrir aqui, você conectando o seu Ikigai, cara, você vai ter desejo de estudar, você vai ter vontade de aprender. E qual é a vantagem de você aprender e você estudar? Você não vai depender de ninguém, você não vai depender do sei lá, do mentor tal para te ajudar, não vai depender de alguma pessoa para pensar por você, você vai conseguir realmente crescer e evoluir sozinho. E eu acho que essa é a maior mensagem em si dessa aula de hoje. Então, voltando um pouco para o método, você cria, então, uma analogia, uma metáfora do que você quer aprender de novo com algo que você já entende e que você gosta de estudar, de conversar, de falar, né? Pensa um pouquinho aí, tipo assim, cara, o que que eu posso falar por horas, sem parar? Bom, a minha já está bem claro, né? Eu estou falando já há alguns minutos e essa semana toda aqui falei pelo menos uma hora todos os dias com vocês, fora o dia a dia no trabalho, sobre IA e automação e esse desenvolvimento pessoal, profissional. Eu gosto pra caramba disso. Então, tudo que eu tenho aprendido agora novo, eu tenho tentado vincular com isso. Nesse exemplo aqui, você pode pensar nisso. Cara, o que que eu falo bastante? Eu poderia falar durante horas e ficar realizado por ter falado sobre isso. Gostaria de ter muita gente ouvindo o que eu gosto de falar. Pensa sobre isso e começa a conectar isso com as coisas que você quer aprender, com as coisas que às vezes você precisa aprender, mas é meio chato. Então você vincula com algo que você gosta, algo que é legal. E aí traz um equilíbrio. Depois disso, você vai trazendo alavancando isso, trazendo mais peso, mais profundidade, até que chega um ponto que você vai falar, ok, entendi toda a base, agora eu entendo realmente todo o escopo desse produto, dessa ideia, dessa analogia, enfim, do que você está procurando aprender. E depois, deixa eu ver se eu, não tem aqui. Depois que você faz você compreende o contexto geral, aí sim você começa a procurar na internet sobre esse tema, sabe? E esse modelo desse chat GPT que eu tenho desenvolvido, ele justamente vai te guiar neste caminho. Hoje,
voltando naquele exemplo que eu dei, se você fosse fazer isso tudo no Google, você ia ser jogado, bombardeado por pessoas que entendem dos algoritmos e às vezes colocam conteúdos para você que não são relevantes para o que você realmente, aonde você realmente quer chegar. Você não vai encontrar, de fato, pessoas que estão com vontade de te ensinar. Às vezes são pessoas que estão com vontade de monetizar tudo, né? Só monetizar, não tem propósito nenhum no trabalho delas. E aí você acaba caindo num vídeo e fica enfeitiçado, talvez, por algum conteúdo, se distrai, aí, poxa, cai uma thumbnail bonita, clica, cai num link de anúncio, clica, vai, pronto, se perde. Então, eu acho muito importante nós termos esse momento de reclusão mesmo e entender o que você gosta, o que você se identifica e conhecer a base. Conheceu a base, aí sim você vai para o YouTube, vai para a internet, vai para o Instagram, aí sim você vai conhecer um curso de fato. E dessa forma é a forma que eu tenho feito, tá bom? Eu quis construir todo esse roteiro, essa história por detrás, justamente para vocês entenderem como eu fiz e para vocês conseguirem replicar isso para você. De repente, tem alguma forma que você aprende que é algo diferente. Algum meio do caminho aqui você precisa inverter a ordem, ou enfim. E depois, né, nesse processo, depois então de eu entender, eu vou começar a procurar, até o ChatGPT, ele está sendo treinado para ele te trazer links que sejam relevantes, né? Links de artigos, por exemplo, links de vídeo do YouTube, que sejam relevantes para o tema que você está escolhendo aprender, certo? Então, eu vou abrir aqui com vocês um pouquinho do ChatGPT e eu vou mostrar algumas dicas, alguns insights que eu tenho descoberto, que me ajuda muito a aprender, a estudar. E também, para quem estava na primeira aula já viu um pouquinho, que eu falei ali, algumas maneiras que eu faço isso. No decorrer da semana, eu mostrei um pouquinho que eu faço ali, como que eu faço no chat GPT, e eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui um chat GPT para compartilhar com vocês. Compartilhar a tela. Esse daqui. Deixa eu virar para cá. Bom, vamos lá. Hoje, inclusive, quem tem o plano Plus, eu já convido vocês a rasgar esse botão aqui. Rasga com força, gente. Tipo assim, eu ainda não vejo muita gente usando, mas esse modo de voz, ele é extremamente poderoso, tá? E hoje, antigamente, quando ele lançou, ele nem pesquisava na internet. Se eu não me engano, agora ele já está pesquisando, já está fazendo alguma coisa assim. Então você consegue conversar, sabe? E você falar, o ato de você falar, cara, é muito poderoso, porque você se ouve, você mentaliza aquilo, essa troca de informação, apesar que você não é realmente uma pessoa, é uma inteligência artificial, de fato, nós temos que também ter essa noção. O ideal realmente é você ter alguém para conversar, só que hoje em dia não tem ninguém que conseguiria cobrar R$ 100 para você ficar 24 horas conversando com ela durante todos os meses, você cobrar, durante um mês, na verdade, e cobrar R$ 100 por isso. Então, cara, usa o ChatGPT, é uma ferramenta, não é caro, cara, pelo que ele oferece, realmente não é caro. Então, eu indico vocês usarem esse modo de voz e vai falando, vai conversando. E hoje, esse modo de voz é interessante porque você pode pedir para ele falar mais lento, falar mais calmo, se você está num momento ali mais de boa. Você pode pedir para ele falar mais rápido, se você está num momento de tipo, cara, eu preciso resolver um problema agora aqui, me ajuda a pensar numa solução, vamos fazer aqui um brainstorm. Vai conversando com o chat GPT, velho. Eu tava esses dias, eu queria fazer essa conexão usando uma câmera aqui, que eu tenho uma câmera de vídeo,
eu estava querendo fazer essa conexão da minha câmera de vídeo. Eu simplesmente liguei para o ChatGPT e falei, ô ChatGPT, como que eu faço para ligar a minha câmera? Aí eu abri eu liguei a câmera do meu celular e apontei para minha câmera e mostrei para ele qual era. Ele foi me dando as instruções, mandando os links e tal, eu fui acessando, e eu estava com ele em ligação, porque eu estava usando as duas mãos, e eu estava usando as coisas, então eu fui fazendo essa conexão toda, pelo modo de voz. E eu aprendi a conectar a câmera do computador sozinho. Depois eu assisti alguns vídeos no YouTube e tal, mas foi sozinho, entre aspas, né? Tive a ajuda do ChatGPT. E como que eu gosto de usar ele aqui para perguntar? Isso daqui, muitos cursos básicos do ChatGPT mostram, mas é muito importante trazer esse reforçamento. Eu preciso dar para ele uma identidade. Quando a gente entrega para ele uma identidade, ele vai se posicionar e ele vai atuar mais fácil. Se a gente não entrega para ele nenhuma identidade, ele vai ficar em aberto. Algo que eu tenho reforçado todas as lives aqui o ChatGPT, ele é treinado para ser econômico. Esses modelos de linguagem, né, a gente paga R$100 por mês para ele, só que a OpenAI tem um custo para ficar mandando gerar esses dados aqui. Eles têm um custo, por mais que seja pouco, eles têm um custo. Mas mesmo sendo pouco, eles vão tentar gastar o mínimo possível. Então, se você pedir uma coisa básica, ele vai responder mais básico do que você pediu. Entendeu? Então, nosso pensamento é de destravar ele, de jogar ele para trabalhar mesmo. E você dando posicionamento para ele, né, trazendo uma persona para ele atuar como alguém, ou, enfim, trazer esse posicionamento, pedir para ele não poupar detalhes, pedir para ele dar o seu melhor, sabe? Usar esses termos faz ele quebrar um pouquinho das regras dele, que é justamente ser minimalista, ser poupar, enxuto, poucas informações, genérico. Então, você pode trazer para ele, seja profundo numa reflexão sobre esse tema, faça como o pensador tal e reflita sobre esse pensamento, essa teoria, entende? Acho que eu não vou precisar nem abrir aqui, porque acredito que está fazendo sentido já até o momento, mas o que você pode usar para ele também é trazer links. De repente, você quer estudar sobre um tema, manda links, joga links para ele. É o que eu usei quando a gente falou sobre API, né? Eu trouxe o link da documentação da API e joguei lá para o ChatGPT e falei assim, olha, como um desenvolvedor especialista em APIs, me ajude a entender todos os endpoints dessa API, todas as requisições. Eu quero me tornar um especialista nessa ferramenta, porque o meu cliente precisa disso aqui. Precisa desse tipo de solicitação, e eu quero fazer isso aqui com maestria. Por favor, não omita dados, não seja genérico, seja preciso, seja profundo, e me traga as reflexões mais assertivas sobre isso. Entendeu que aqui, ok, foi trabalhoso. Tudo que eu escrevi, meu Deus, nossa, falei. Mas, cara, vale a pena, porque você consegue aprender mais rápido, você consegue mudar de pensamento rápido, porque você tem um outro cérebro, né? Você tem ali duas, como se fosse, não tem aquela frase, né? Duas cabeças pensam mais que uma. É como se fosse essa ideia. Você se une com algum cérebro que tem simplesmente toda a base disponível da humanidade, mais o acesso à internet. Então, cara, isso é extremamente poderoso quando você utiliza da melhor forma, ok? O chat GPT que eu vou disponibilizar para vocês, eu não vou abrir aqui agora, tá? Eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, vou tirar dúvidas caso tenha, vou ler ali o comentário, estou vendo que tem algumas pessoas mandando no chat algumas coisas, e vou abrir para a gente conversar um pouquinho,
tá? Só que antes, eu queria falar para vocês, porque eu vou dar uma pausa, né? Eu vou ter um intervalinho aqui. Eu também falei um tanto bom, eu tô sem água aqui, vou ter que tomar uma água. E a ideia é porque eu preparei um formulário, pessoal, que vai me ajudar a entender onde que vocês estão nessa jornada de automações e também um pouquinho de onde que vocês querem chegar, certo? Então eu vou dar uma pausa e daí eu peço que vocês cliquem no link que eu vou jogar ali no chat, tô pegando ele aqui. E, gente, é bem rápido, e ele vai me ajudar bastante, porque eu vou conseguir trazer os conteúdos mais assertivos e direcionados para vocês, né? Essa semana conectada que eu tenho feito, como que eu programei esse conteúdo? Eu programei baseado nas conversas que vocês foram tendo ali no grupo e tal, mas eu ainda não tinha feito um formulário, eu não tinha a ajuda de vocês, de fato, para me trazer os conteúdos que você quer ouvir, as ideias, né, que você quer falar, quer que eu fale, enfim. Então, eu vou disponibilizar para vocês ali um link. Deixa eu pegar aqui. E é legal porque ele vai ter um bônus exclusivo, né? Para quem preencher. Então também é uma troca, né? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E aí eu convido vocês a entrar nesse formulário, completar ele, que daí vocês vão receber um bônus. E é um presente só para quem preencher eles mesmo. Eu nem vou disponibilizar em lugar nenhum, é só realmente para quem preencher o formulário. E já vão começar a ter resultados práticos ali também, quem preencher e usar esse presente que eu estou dando para vocês, ok? Eu vou pegar o link aqui, deixa eu copiar aqui, aqui, vou mandar aqui no Meet mesmo, tá? Vou até fixar ela aqui, fixar essa mensagem. Aí eu convido vocês a preencherem, ok? Enquanto isso, eu vou dar aqui 3 minutinhos, ó, agora é 8h48, 8h51 eu volto aqui, tá? Eu vou ali tomar uma aguinha, e já volto aqui para enquanto vocês vão preenchendo, beleza? Daí eu retorno aqui e a gente troca uma ideia depois, tá bom?
Show de bola, voltei. Pessoal, então agora, depois que vocês preencherem aí, acho que já deu um tempo de preencher, eu vou. Vamos abrir, vamos conversar um pouquinho. Quero ouvir vocês falarem um pouquinho sobre esse tema, se faz sentido o que eu falei até agora, se vocês gostaram. Também gosto de receber feedbacks mesmo sobre o que vocês entenderam, se tem alguma parte que você acha bacana, algo que achou importante, algo que você pode já começar a aplicar, por exemplo. Vamos lá, agora vocês podem abrir o microfone aí e conversar um pouquinho comigo. Leonardo, você mandou link aí? Eu não estou vendo nenhum link aqui, não. Você mandou link? Eu mandei aqui no Meet. Dá uma olhada ali no chat. Tá, vou ver aqui. Eu vou ler aqui o que o pessoal mandou. Formado com uma carga horária de 8 vídeos do Leonardo Candiani. Isso aí, Fernando. Ah, teve uma hora que caiu? Bom, o Kogu Traveler falou, concordo 100%. Inclusive é assim que já uso o chat GPT atualmente. Gosto de usar assim. Me explique de uma forma lúcida e com metáforas usando exemplos reais. Muito bacana. Muito bacana. É bem seguindo essa linha mesmo de pensamento, né? Hermano, uso bastante dessa forma por conta da dificuldade de foco que eu tenho. Eu geralmente peço para ele explicar de forma mais fácil, até um leigo no assunto consiga entender. Legal. O Fernando, cair no conto de dropshipping. Ah, quem nunca, né? O Iago, aprender a programar em uma semana por R$ 20. Geralmente tem esses gatilhos. Usei hoje exatamente isso. Tenho vezes que descubro a resposta só me ouvindo. Exato. É muito legal. Como que tá essa limitação de voz no quesito, tipo, quantidade de solicitações, mesma coisa que se mandasse texto? Jean, cara, eu fiquei algumas horas conversando outro dia e não deu ban, não deu bloco. Eu não vi nenhuma documentação também falando da limitação, tá? Eu acho que ele tá com uma disponibilidade bem interessante, ok? É, clica na tela Windows H, não entendi. Aí o Luiz mandou um insight muito bacana, conectando com o segundo cérebro. É justamente usar o recurso Custom Instruction, que é justamente as instruções personalizadas. Ajuda o próprio GPT a entender a base sobre você e como você quer que ele responda. Cara, o Custom Instructions é um assunto, eu acabei não falando por esquecer mesmo, mas lendo agora aqui, cara, é algo extremamente importante, velho. Eu não sei se vocês já viram isso, se todo mundo usa, mas quem usa o ChatGPT todo dia tem que ter o Custom Instruction, porque isso auxilia muito no seu processo, sabe? Todas essas ideias que a gente falou aqui, de formas que você quer que o ChatGPT seu responda, você pode jogar isso previamente para todos os chats que você for abrir. Então, é muito bacana mesmo. Ó, o Luiz Felipe falou ali que são uns 25 minutos ou 30 de áudio avançado. Não sei, às vezes eu tenho um plano diferente, porque eu acho que eu fiquei mais tempo que isso, cara. Pode falar aí, o Luiz. Bom, uma ótima noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, claro. Assim, eu já testei ali por mais tempo também, mas às vezes ali para contar, né? Eu gosto de contar com algo mais conservador, digamos assim. Ah, Acho que sim. uns 25, uns 30 minutos dá para manter um diálogo ali, né? Com um recurso de voz avançado e trazendo até um insight sobre isso, o que eu gosto de fazer.
eu gosto de realmente, né, trazer uma clareza sobre alguma coisa que eu quero desenvolver. Bom, tem alguma tarefa, quero fazer um brainstorm, ou então quero estruturar uma ideia de um projeto, eu vou lá, converso com ele, peço para ele analisar aquilo que eu já tenho de esboço do projeto, peço para ele enriquecer até mesmo, né, trazendo essa analogia. Vamos supor que eu quero criar um projeto. Se posicione a partir de agora, né, como um especialista no desenvolvimento de projeto X, Y, Z. A gente vai fazer primeiro um esboço da ideia, depois a gente vai detalhar ela, e eu quero que você traga a sua visão. E dali, né, a gente vai conversando. Opa, isso daqui não tá bom. Aí eu vou meio que corrigindo ele e fazendo, né, um desdobramento dessa ideia, porque muitas das vezes a gente precisa falar e conversar sobre uma ideia para que essa clareza fique mais fácil para a gente colocar ali, né, no papel depois. E um outro insight fechando ali esse looping de áudio é justamente depois de toda a conversa de áudio, eu peço para ele resumir e listar ali, né, criar um dossiê da conversa que a gente teve em áudio, para que eu consiga, né, capturar isso e guardar ali, né, dentro de um documento. Eu realmente uso uma ferramenta de segundo cérebro, né, que você já até sabe, dentro do Obsidian. Então, geralmente, sempre capturo, né, todas essas informações. Então, uma coisa que eu recomendo demais para todo mundo aí, né, que está usando o GPT, teve uma conversa que foi muito bacana, gerou insights, pede para ele resumir toda aquela conversa final, né, porque pensa que você está encerrando aquela conversa, você quer um dossiê ali, né, daquilo que você... Exportar aquilo, né? Isso, exatamente. Ele vai compilar todas as informações e daí você tem um resumo ali, né? Eu falo com ele, pô, faça um resumo cronológico e traga ali os principais insights ali que a gente debateu e conversou. É um ponto bem interessante. Leonardo, se você me permite, esse ponto, né, que você trouxe de custom instructions é um ponto que eu acho muito interessante. Eu uso o GPT desde que lançou, então é uma coisa ali, né, que quando lançou essa possibilidade do custom instructions, você já conseguia dar uma hackeada ali no GPT, né, já conseguia fazer um upgrade ali, era meio que você conseguia fazer ele se transformar em um GPTs, né, que no caso é um GPT personalizado, simplesmente, né, mudando esse conceito ali de instruções personalizadas, ele vai trazer, né, como que você gostaria, o que você gostaria que o GPT soubesse a seu respeito, para ele te dar as melhores respostas, e como o GPT deveria responder para você, para que ele entregue ali, né, um formato de saída de acordo com o seu framework, né? Como que você aprende mais rápido? Como que você gosta de consumir e absorver um conteúdo, por exemplo? Então, isso dali adapta bastante. Só para dar um exemplo aqui bem rápido, como que eu geralmente uso, né? Por exemplo, na parte ali, né, de o que você gostaria que o chat GPT soubesse a seu respeito para te dar melhores respostas. Eu coloco ali, bom, eu sou o Luiz Felipe, tenho 28 anos, a data do meu aniversário, o que eu estou buscando para 2025, né, que foi uma das coisas que eu fiz, eu realmente atualizei o meu Custom Instructions de acordo com alguns objetivos que eu tenho esse ano. Eu geralmente costumo colocar traços de personalidade, né, para ele entender como que eu funciono, como é que funciona ali a minha personalidade, minha linha de raciocínio. Eu coloco, bom, sou uma pessoa aberta a novas perspectivas, né, busco um constante conhecimento, autoaperfeiçoamento, equilibrando ordem e caos, tenho um senso de humor ácido, valorizo reflexões profundas com leveza, citações favoritas, né, honrar a verdade com a prática, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e o meu jargão, né, que é no final tudo se conecta. Então são coisas ali, frases repetidas, né, algumas coisinhas ali que eu coloco, pilares que me norteiam, conhece a ti mesmo, torna quem tu és, enfim, algumas outras questões ali, e no final eu coloco interesses profissionais e pessoais. Então, temas que eu estou estudando, por exemplo, segundo cérebro, SaaS, automatização de produtos, ofertas, enfim, e por aí vai. E na parte de como que ele deveria responder, eu coloco ali, né, uma visão de formatação em Markdown, como eu uso o Obsidian, né, qual é a formatação que eu gosto ali, como que eu gosto que ele responda, se eu quero que ele coloque links no final, se eu quero que ele, enfim, coloque ali um título, deixe em negrito, se eu quero que ele, sei lá, me dê uma ideia ali similar àquela ideia principal daquela resposta, se eu gosto de uma resposta mais direta, se eu gosto de uma resposta mais robusta.
Então, são pontos ali interessantes que vai fazer o próprio ChatGPT base te responder melhor, e levando em consideração que os GPTs personalizados, eles usam o modelo do GPT 4.0, mas o O1, somente o GPT, né, base ali, né, você consegue usar. Então é um recurso ali que é muito interessante, principalmente se você vai usar o O1, e até mesmo para usar esses recursos de voz, ele vai se adaptar de acordo com as instruções ali que você coloca no Custom Instructions. Daí eu fecho ali, né, essa colaboração. Se alguém tiver alguma dúvida ali sobre isso que eu falei, se o Leonardo aqui permitir, eu posso até esclarecer aqui com base no meu conhecimento. Só mandar no chat ou abrir o áudio aí. Muito bacana, Luiz. Eu acabei lembrando também daquele campo de memórias, né? O campo de memórias do ChatGPT, às vezes a gente deixa ele para ele se preencher sozinho, mas você consegue personalizar ele também. Então é bem importante dar uma fuçada ali, pessoal, e colocar o que é crucial para você, coisas que todos os chats GPT ali precisam lembrar, por exemplo, onde você trabalha, nomes de pessoas que são do seu convívio, enfim, dando umas sugestões aqui, né, de ideias, assim. Projetos importantes. Projetos, isso. Nesse campo de memórias, o que eu percebi, né, que eu até conectei com o Custom Instructions, eu vi que ele estava salvando várias memórias que não necessariamente eram as mais relevantes. Às vezes eu falava uma informação, ele ia lá e salvava automaticamente. Na minha versão atualizada de Custom Instructions, eu coloquei para ele, você só vai salvar uma memória nova se você me pedir a autorização e eu confirmar, né, que você pode salvar e tudo mais. Daí, às vezes ele respeita, às vezes ele não respeita, mas precisa dar uma refinada nesse ponto ali. Quando é em texto, às vezes ele respeita mais, porém, eu reparei que até esse modelo de áudio avançado, ele tem salvado muitas memórias ali. E é fácil, né? Se você conversa muito com o GPT, ele vai esgotar a memória ali rapidamente. Essa memória, tanto a Custom Instruction quanto as memórias, elas têm um limite e infelizmente ainda é bem pouquinho, né? Acho que são 1.500 caracteres nas Custom Instruction, e aí memórias aumentou da última vez que eu vi, mas ainda são poucas o armazenamento. Mas já é extremamente útil e vantajoso para quem usa, né? Tem muita gente que usa o ChatGPT e não utiliza esses poderes que ele tem. E, cara, é algo extremamente útil mesmo para a gente fazer e brincar sobre isso aqui. O Marcos levantou a mão, o Isaac também, deixa eu só ver aqui quem que levantou primeiro, foi o Marcos. Levanta aí, por favor. Levanta não, pode falar aí, Marcos. Eu peço perdão, porque eu estou no carro dirigindo, então a minha problema. voz pode ficar ruim, tá? Mas assim, só para dizer, e reafirmando, né, o que eu falei no início, agradecer, né, essa oportunidade. Eu falei lá no grupo agora há pouquinho também, que eu estou 50 a mais, eu já estou com 51 anos, e uma das máximas da minha vida sempre foi aprender, reaprender e desaprender, né, porque o mundo é dinâmico, né? Você falou com muita propriedade, e a gente tem um sistema de ensino que ainda remete à Revolução Industrial, porque, infelizmente, é a forma como os nossos governantes nos enxergam, né? E sem levantar a bandeira política, mas a gente é gado na mão de todo mundo, né? Então, assim, quanto menos maleável for uma população, mais simples ela é de ser dominada. E o modelo de ensino continua igual desde 1800 e bolinha, que é alguém mandando, que é o chefe da fábrica, e todo mundo obedecendo sentado e trabalhando. De qualquer forma, alguns anos atrás, eu falei, eu tenho 51 anos, só que eu sempre fui muito autodidata. Eu aprendi, a maior parte de vocês acho que nem chegou a conhecer o Novel Network, que era um sistema de redes antiga, e eu, assim que eu vim para Brasília, né, eu vim transferido pelo Exército Brasileiro em 1997 e caiu no meu colo para fazer uma migração de rede sem que eu soubesse mexer em computador, eu sabia ligar direito. E eu li
toda a Bíblia do Windows NT, que era poucas páginas, sei quantas páginas, era uma porcaria, a Bíblia gigante, toda em inglês. Com isso eu aprendi também, melhorei meu inglês, né, e consegui fazer a migração. E a partir daí, sempre qualquer coisa que eu enxergo que me atiça, que me faz desafiar a minha capacidade, eu me esforço ao máximo para entender. Nesse sentido, hoje eu sou consultor de inovação de um banco, né? Tenho 3 empresas fora desse banco, estou criando mais 2. Duas de tecnologia, uma de turismo, uma de artesanato e a outra eu não sei ainda, mas vai ser talvez uma OCIP. O que isso tudo significa? Estar com vocês é sempre aprender mais. Eu ainda sou da época que a gente tem medo das coisas, né? Porque eu sou um imigrante digital, né? Eu não nasci digital, e isso, confesso que é um pouco mais complicado para a minha geração aprender determinadas coisas. Aprender não, talvez ter a mesma facilidade na utilização, mas eu me saio bem, graças a Deus, porque eu me esforço. E participar dessas discussões é muito importante. Eu palestro também, eu faço palestras de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, já palestrei em vários lugares, até Campus Party, e eu me sinto muito feliz por isso, porque o conhecimento, cara, ele é a coisa mais importante que a gente tem, cara, não tem jeito. Porque o dinheiro, não sei o que, cara, sem você saber o que fazer com esse dinheiro, não adianta o quanto você tem, você vai eventualmente quebrar. A gente vê os caras ganhando milhões aí em loteria ou coisas ilegais e perde tudo rapidão. O que importa mesmo é como é que você aprende a guiar a sua vida, né, de uma forma que seja útil para a sociedade, para os seus pares, quem trabalha contigo, para a sua família, e para não passar a vida em vão, né, não passar as coisas, deixar acontecer. Eu tenho alguns projetos muito interessantes que eu estou tocando por fora do banco, alguns deles rolam um dinheiro bem interessante, mas alguns são pro bono, assim, para ajudar mesmo, para ver uma situação na sociedade que eu possa auxiliar de alguma forma, eu faço, e não raro eu entrego para alguma instituição, para alguém poder tocar a partir daí. Mas só para reafirmar a minha querência de estar aqui com vocês, e estou à disposição lá nos grupos para que a gente continue conversando. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Eu não entendi muito desse tema aí, porque realmente a gente acaba se distanciando dessa questão, mas isso é algo incrível, né? Poxa, ao mesmo tempo que em alguns pontos nós temos essa diferença, né? Aqui, poxa, a gente conseguiu se comunicar, conseguiu entender, conseguiu passar à frente essa ideia, e eu gosto muito desse contexto que a gente tem vivido aqui da automação, inteligência artificial. Temos mais pessoas que se enquadram nessa faixa etária. Já tenho conversado com vários, outros tem o Aparecido, que está lá na comunidade também. Ele já é 60 a mais, na verdade. E, cara, empenhado, querendo estudar, querendo aprender cada vez mais. Também já mexeu bastante com programação há algum tempo. Mas é bem importante mesmo a gente continuar vendo essas inspirações. Para mim, o Marcos aqui, eu vejo como uma referência, cara. O cara tá lá com a vida feita, digamos assim, né? E ainda assim buscando aprender, ainda assim querendo conhecimento, e que a gente consiga despertar isso em nós também. Muito obrigado, Marcos, pela sua contribuição. O Isaac também levantou a mão. Isaac, pode falar aí. Opa. Basicamente, eu ia falar um pouquinho sobre, que nem a gente estava falando agora sobre o GPT, né, que você tinha comentado sobre várias formas de a gente melhorar a busca e pesquisa com ele, né. Eu também venho um pouquinho do digital, né, também, assim como alguns aqui do tráfego pago, e também tem uma bagagem também no meu atual emprego, que é na engenharia, que a gente busca sempre resolver problemas e implementar soluções, né. Sim. E com base nisso, cara, eu também, com o pezinho no digital, você vai estudando um pouco sobre copy e demais ferramentas, você tem que tentar driblar o ChatGPT da melhor forma possível, porque se você pedir para que ele faça Y, ele vai te trazer Y da maneira mais simples possível.
ele não vai se esforçar para te trazer e entregar o melhor resultado que você quer. Então, você tem que fazer ele encenar ou encarar certos personagens e fazer de fato ele vestir a camisa ali como se ele realmente fosse aquela pessoa. E, cara, a entrega dos resultados no GPT fazendo isso assim é absurda, cara. Você consegue literalmente sugar ele fazendo dessa forma, cara. E não sei se o pessoal já tinha essa ideia de fazer isso aí, mas literalmente, cara, quando você dá muitas informações do que você quer para ele e faz ele de fato incorporar aquele personagem ali, cara, tu consegue extrair muita coisa dele. Por exemplo, às vezes se você falar, faça como, por exemplo, um personagem Renato 38, às vezes ele não vai te trazer aquele resultado, mas se você tirar a responsabilidade do ChatGPT para fazer ele simular como se fosse, ou então como tal pessoa faria, ele tá tirando a responsabilidade sobre ele e ele faz exatamente o que você quer. Então, assim, é muito top essa ferramenta e só tem a gente agradecer por ter ela nas mãos agora, né, e fazer bom uso dela, né. E é isso aí também, tipo, eu não tô no nível que eu acho que o Marcos falou aí, né, acredito que ele é um pouquinho mais, tem uma carreira um pouco mais vivida do que a minha aí, mas eu já venho de 2 graduações também, e aí chegou nesse momento o pessoal, perguntando, não vai fazer pós, não sei o que, eu falei, cara, já vi tanta gente com pós, tanta gente com coisa, e tá estacionado, e tá com um salário X, e não, às vezes não consegue sustentar uma vida legal para a família, e vejo muita gente sem conhecimento, né, sem informação, conseguindo faturar muito mais, eu falei, já estudei pra caramba, eu sou novo pra caramba ainda, mas eu não vou parar, mas eu não vou para o caminho tradicional, que seria o da educação de novo, frequentar mais 6 anos de faculdade, banquinho na cadeira, né? Eu falei, vou me aventurar nessa era digital e vou buscar conhecimento onde eu consigo, de uma forma mais rápida, né, e ter resultados aí mais mensuráveis e consolidados, né? E, cara, não me arrependo, cara, do tempo que eu ainda não saí do meu serviço atual ainda, né? Mas na medida que eu tô conseguindo ter evolução nisso, cara, assim, eu enxergo que muito provavelmente esse ano ainda, cara, eu vou precisar me desligar da empresa com a qual eu trabalho hoje para focar full time nisso, cara, porque de fato tá surreal o que eu tô conseguindo sugar de informação, cara. Em 6 anos de engenharia, eu não consegui, aliás, 5 anos de engenharia, mais um ano tecnólogo, eu não consegui extrair informação suficiente que eu tô conseguindo extrair em menos de um ano, cara. Absurdo. Surreal. É legal, Isaac, obrigado pela colaboração também. Mas é importante a gente reforçar aqui que não é tipo assim, largue a faculdade, largue o trabalho e tal. Tem que ter esse cuidado também. Mas é porque realmente a gente consegue estudar bastante com essas ferramentas de hoje em dia. Se você tiver autocontrole ali para não se perder, se você tiver uma didática, ou melhor, uma rotina, aplicar isso certinho, provavelmente vai trazer bons resultados. Mas é muito importante também que, para alguns tipos de trabalho, é muito legal você ter ali um estudo acadêmico, realmente, né? Você ter ali um desenvolvimento lá dentro de uma faculdade. Hoje em dia tem muita gente falando, né, para não estudar, para abandonar a faculdade e tal, mas a ideia que eu quero trazer é que geralmente até essas pessoas que falam para abandonar a faculdade já participaram de faculdade, já estudaram, estão formados, né, então poder ligar. Exatamente, cara. Isso é uma coisa que eu ia comentar também, interrompendo um pouquinho você, cara, que às vezes você vê lá, o cara tá estudando na faculdade, tá com um emprego legal, tá com um salário ok para uma pessoa na média dele ali, né, e aí ele vê um vídeo na internet de um Thiago Fink da vida ou de outra pessoa e fala, você não precisa de faculdade, não sei o que e tal. Mas qual que é a realidade do cara? Quando ele realmente ele fez aquilo e ele deu certo, ele foi 1 em 1 milhão e, tipo, ele deu o sangue dele naquilo e fez virar. Só que isso não garante que você vai fazer isso. Pode ser que sim, pode ser que você faça isso, mas se você tem mulher, tem filhos, tem várias coisas que dependem de você, você não pode sair metendo louco e jogando tudo pro alto. Cara, você tem que ver de onde você veio e aonde você chegou. Se você aquilo tá te mantendo, não adianta você sair jogando todas as coisas pro alto, cara, que a gente tem vida pessoal também, cara. A gente não tem, a não ser que você tenha um pai que te banque aí e você não precisa trabalhar, né? Aí tudo bem. Legal, Isaac, obrigado mesmo pela consideração. Valeu.
Agora eu não sei falar aqui se é o nome de uma empresa, como é que tá aí, amigo? E aí, meu caro Leonardo, Kogo Traveler, velho, é em inglês o negócio? É seu nome mesmo? Como que é isso aqui? Não, é um nome massa aí que eu gosto de usar, velho. Ah, tipo nickname de jogo? Exatamente. Ah, bacana. Cara, eu gostaria de dar uma contribuição naquele ponto que você falou sobre focar em uma ferramenta e ser melhor nela. Eu acho que aquilo ali é extremamente importante, porque se você analisar mais a fundo a tecnologia, velho, ela não tem tanta coisa nova. É uma coisa só que de formas diferentes. Por exemplo, se você focar em uma ferramenta como o Flutter Flow e você ficar bom nela, depois você vai ver que muitas coisas que você usa no Flutter Flow, você vai conseguir usar em todas as outras. Então, eu acho que é muito válido você focar em uma, que depois você vai ter uma baita de uma base para você pegar muito rápido os conceitos das outras ferramentas. E eu vi que isso aí, para mim, foi uma coisa que fez o meu processo ser muito mais rápido. Eu foquei em uma ferramenta, depois todo o resto parecia que era muito fácil, velho. Mas é por causa disso, que não tem algo assim, tipo, isso aqui é novo, essa ferramenta é nova, nossa, saiu a ferramenta ali novinha. Não, cara, é uma coisa, é a mesma, só trocou a forma que tá mostrando a coisa. Mas a tecnologia em si é uma coisa só, velho. Por isso que eu acho muito válida essa ideia sua aí de focar em uma ferramenta e ser o melhor nela. Que é o resto, cara, você vai ter muita base para isso. Como que é o seu nome mesmo, cara? Augusto. Augusto, cara, é muito legal você ter reforçado esse ponto. E relacionar com a ferramenta em si, né? É muito massa, porque, por exemplo, cara, eu estudei muita automação, muita inteligência artificial e tal. Eu cheguei no N8N, cara, em uma semana eu já sabia de tudo que ele fazia, entendeu? Eu já tinha testado de tudo. Por quê? Porque antes eu já tinha mexido com Make pra caramba, já tinha mexido com ManyChat, coisas assim similares, já mexi com outras ferramentas que usam o sistema de nodes também, como DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo e tal. Então, cara, é muito legal esse seu ponto de que você como que eu posso trazer uma outra perspectiva? Não é você, tipo assim, se tornar o expert em N8N, é você realmente virar o expert em automação e você entender a lógica daquela ferramenta, entender como que ela funciona. Nesse caso do N8N, no caso do Flutterflow, né? Flutterflow, travou. É você entender como que funciona a lógica daquela ferramenta, o por trás, né? O você pensar, tipo assim, você chega na ferramenta, você já sabe aonde que você vai, o que você vai precisar. Você precisa de no caso do N8N, você precisa de um nó que faz isso, um nó de if, um nó que tem um JavaScript, um nó que tem um agente de IA, e depois esse outro que envia para o outro. Você já vai mentalizando isso na tua cabeça. Aí você vai lá para o Make. O Make é totalmente diferente, tem umas outras, um outro formato, mas, cara, a lógica é a mesma da automação. Se você desenhar antes, você consegue, se eu tiver um desenho de alguém que fez uma automação no Make, eu consigo pegar esse desenho e fazer no N8N, ou fazer em qualquer outro sistema aí de automação similar, porque a lógica é sempre a mesma, né? Então é muito bacana mesmo esse teu ponto, Augusto, porque no longo prazo, as ferramentas, tipo assim, a gente tá num nível de inovação, de fato, muito baixo, eu acho, sabe? Eu acredito que a parte de inovação, a próxima ferramenta que vai vir, é muito difícil ela ser, assim, regaçar de ser tão extraordinária, de ser tão incrível, inovadora e tal. Provável, e porque as empresas são mais pé no chão hoje em dia, elas não estão arriscando tanto, né? Geralmente as startups que arriscam bastante. Mas, por exemplo, a OpenAI mesmo, eles fizeram esses dias aí 12 dias de lançamento. Pô, todo mundo tava no hype, porque a OpenAI, cara, ela pegou quando ela era startup, cara, quando ela lançou o ChatGPT, ela moveu o mundo, ela mudou o mundo, velho, a OpenAI, quando ela mudou o mundo, gerando o ChatGPT e tal. Aí agora a gente olha para a OpenAI e fala, mano, a nova atualização deles vai ser absurda, porque a gente ainda tá no hype lá deles startup. Só que agora eles já são empresa, a Microsoft deu 10 bi para eles de dólar em financiamento lá para eles.
Então, eles não estão mais querendo arriscar para ganhar tudo isso, eles estão querendo ser firme. E isso, em grande maioria, é assim. Então, se você está estudando uma ferramenta que é de uma empresa gigantesca, a novidade que elas vão trazer vai ser realmente pé no chão. Então, você não precisa se preocupar tanto com isso. É claro, pode ser que algum dia ou outro chega uma nova OpenAI aí e lança alguma coisa que ninguém tinha pensado ainda e realmente revolucionária quanto foi o ChatGPT lá no alguns anos atrás. E aí você tendo essa disponibilidade de aprender, esses seus métodos, alguns dos métodos que eu trouxe aqui para vocês conseguem, cara, realmente desfrutar disso e aprender o quanto antes possível dessa nova ferramenta que foi lançada, ou esse novo produto. Muito bacana mesmo pensar dessa forma. Com certeza, velho, que também isso aí até também ajuda a acabar com um pouco daquela ansiedade, porque do nada o cara tá aqui estudando aqui e tá de boa aqui, pronto, saiu o Lovable, agora todo mundo tá usando o Lovable, agora ninguém vai mais programar. Velho, é a mesma coisa, cara, tipo, se você sabe programar, aí que vai ser melhor ainda você usar o Lovable, porque às vezes ele lança uma coisa bugada ali, se você é programador, você vai fazer melhor. Então não dá para você sair, por exemplo, nossa, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer essa coisa nova que surgiu. O que você faz vai ser mais massa ainda com essa coisa nova. Então, é não ficar também sendo pego por essas coisas, tipo, sensacionalista que vai lançando aí, que agora vai ser diferente, agora sei lá o quê. É a mesma coisa, só mudou só a forma que vende a ideia. É o que eu pude perceber, cara. Concordo, cara. Muito, muito boa a sua analogia. Eu gostei bastante. Obrigado pela contribuição. Tamo junto, velho. Tamo junto, tamo junto. Pessoal, mais algum ponto? Alguém que queria reforçar, falar mais alguma coisa? Queria reforçar também do link aqui na descrição. Não sei se todo mundo já preencheu. Muito importante que vocês preencham, tá? Ainda tá aqui no, nas mensagens da chamada aqui. Se tiver alguma dúvida também, pode me perguntar, que a gente já resolve agora aqui. Mas é muito importante que vocês mandem aqui. Eu vou ficar mais um tempinho. Vocês querem conversar, quer trocar uma ideia, de repente tá com alguma dúvida? Ficou alguma coisa que você queria acrescentar? Botou a mão ali, quem que foi? O Celso Júnior. Pode falar, Celso. Alô? Celso tá aí? Levantou a mão sem querer, será? Bom, pessoal, é bacana vocês preencherem ali esse forms, porque vai ter um prêmio, um brinde, né? E também vai ter um evento depois de quem preencher ali, tá? Um evento exclusivo. Então, Leonardo, boa noite. oi, Gente, fala aí, Celso. não, é só para poder saber, porque eu não consegui entrar no começo da live. Se for possível, só você pegar os primeiros 30 minutos e falar sobre o assunto que você falou hoje, eu seria muito grato por você estar falando esse detalhe, porque eu não consegui entrar às 8 horas, eu entrei 8h30. Aí já tinha falado algumas coisas relacionadas ao assunto de hoje. Aí só para você dar uma pincelada por cima, para não tomar muito tempo. Se for possível. Legal, Celso. Eu deixei gravando aqui, ele tá gravado, tá? Bacana. E depois eu vou estar subindo lá no YouTube. E aí você pode acompanhar na íntegra e assistir no seu tempo, pausando, Perfeito, beleza? tá? Eu quero também agradecer pela sua disponibilidade, tá? Porque é um conteúdo excelente, tá? Que você está disponibilizando. E parabéns, tá? Pelo seu trabalho. Continue melhorando, que 2025 seja um ano excelente para você e para você nas suas metas em gerais, né? Obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto nessa aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu.
Pessoal, beleza? Então, só reforçando ali de novo, né, o preenchimento do formulário, que depois vai ter um evento, né, são 2 brindes, né? Primeiro é um bônus, são 2 bônus. Um bônus que daí lá no formulário vocês vão ter uma ideia. E o segundo bônus é a participação de um evento, tá? Que daí vão fazer só para quem tá preenchendo ali, quem tá participando. Um evento futuro aí personalizado, de acordo também, né, com o que vocês preencherem. Então vai ser bem importante mesmo o preenchimento disso aí. Legal, ó. Só o Fernando ali que falou que tá com BO no Agente RAG. Mais alguém que tem algum ponto? Gostaria de falar? Eu também tô com um BOzinho aqui também, Léo, mas acho que o meu ainda precisa acertar umas coisas antes de tirar a dúvida aí. Vai com o Fernando aí primeiro, depois, se tiver tempo aqui, eu faço. Se não, outra hora eu te chamo aí e a gente resolve, beleza? Beleza. Ô, Fernando, pode mostrar aí o que tá dando de bug? Boa noite, boa noite. Opa. Vamos lá, então. Trazendo um resumo, mas acredito que só de mostrar esse nó aqui, a gente vai ter um melhor direcionamento. Manda aí, porque é bom que às vezes, de repente, tem alguém que tá com o mesmo problema. Sim. Ah, a questão dos tokens lá, eu tinha visto que você mandou. Tá em 94 mil requisições, sendo que o que teoricamente é mais leve, né, de enviar a imagem, ele está em 1.199 só. 1.212, vai. Essa segunda run dele aí, o que ela fez? Ele gerou esse texto aqui, ó. Aqui estão os modelos disponíveis no nome da empresa. Aí ele está trazendo o link da imagem e perguntando, né? Ah, se quiser mais informações específicas, você perguntar. E não está seguindo o prompt que eu coloquei lá atrás. Porque eu peço para sempre se apresentar, etc. Aquele prompt SDR que você montou. Você chegou a puxar esse prompt no... Está referenciando o prompt lá daquele nó, né? Em que lugar? No agente. Tem que referenciar ele aí. No System Message, você tem que referenciar aquele prompt. Tá. E aí eu coloco, siga esse prompt, só isso. Esse campo aí que eu coloquei, ele precisaria estar dentro do prompt também. Não sei se já está. E essa parte que eu tinha digitado aí para você. Você é um agente que utiliza tudo, database, isso aqui lá. Entendi. Pode tirar esse prompt e colocar lá no... Isso. E daí aí você vai transformar em expression e você vai puxar lá do nó prompt. Tá. Agora faz mais sentido. Vamos ver. Ele é um outro nó, né? Não é ali prompts. Achei. Aí ele é o nó... O nó não. Aí, System Message. Só isso? Você jogou lá aquela informação? Já tá aí? Deixa eu colocar. Aí, nesse caso, ele vai consumir um pouco mais no prompt mesmo, porque aumentou o tanto de texto do prompt. Igual a OpenAI, ela consome os prompts de entrada e de saída, né? Uhum.
os tokens, aliás. A entrada é do prompt, a saída é da mensagem que ele retorna. Vamos lá. Ele falou que você aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ainda assim, não está se apresentando. Que eu peço para se apresentar, né? Seu nome é Carol, meu nome é Bruno, né? Provavelmente ele não tá porque não limpou a memória daí. Ele Uhum. acha que não é necessário, porque talvez ele já se apresentou em alguma outra conversa. Tá. Você vai gastar. Estou chamando a imagem. Acho que vai consumir bastante os tokens. Esse link aí, que ele é? Do catálogo? Deixa eu ver. É, o link da imagem. Não me direciona para nada agora. Porque eu não coloquei esse modelo elegante. Uhum. Deixa eu limpar aqui a conversa. No modo teste, ele deveria. O ideal é testar ele na produção, tá? Desse jeito que você tá fazendo. Ficar testando no modo teste, às vezes é zoado. Tá. Bom, Pode acabar se perdendo. em outro momento. Mas essa questão dele estar enviando esse link, não precisa, né? Porque não é um Não. link de compra, não é nada, né? Exatamente. Então é alinhamento do prompt mesmo, eu acredito, Fernando. Você precisa. Você pode usar aquele GPT que eu te enviei, o GPT que eu te enviei, você utiliza ele para. Como eu posso dizer? Você fala para ele o que você precisa. Ó, eu preciso fazer essa alteração. O prompt não está fazendo isso. E num cenário diferente, você pode subir a categoria do GPT, né? Fazer um teste se com o GPT-4 ou sem ser o mini, se ele já fica interessante. Tá. Tá? Vou teste aqui. Que aqui tá o mini mesmo. O 4 ele é mais inteligente, ele vai consumir mais, realmente, mas provavelmente vai ser um consumo extra ali que vale a pena, né? Uhum. Aí é questão de análise mesmo. Ó, pessoal, eu vou mandar aqui o link, falando de chat GPT, eu vou mandar um link para vocês irem já testando junto comigo, de um chat GPT que eu fiz ali, que tem a ver com a aula de hoje, com o tema de hoje.
é muito legal para ir testando. Eu ainda estou testando ele, eu vou fazer algumas mudanças, aprimorar e tal, subir algumas coisas legais nele. Mas já vão usando aí, de repente já ajuda. Usando no sentido da aula de hoje, né, de aprendizado, de fato. Beleza? Todo mundo já preencheu aquele forms lá? Preencheu, né? Ô, Léo, eu tô com um probleminha aqui agora no meu agente aqui, que ele tá se perdendo no horário. Ele tá até fazendo o que eu mando ele fazer. Só que, por exemplo, eu peço para ele marcar quarta-feira, 3 horas. Ele marca 3 horas de sexta. Tipo, e aí eu Sim. tentei forçar isso no prompt, colocando now, só que mesmo assim ele não tá indo. O legal é você colocar, em vez de ser só o now, precisar colocar os dias da semana certinho também, sabe? Hoje é quarta, hoje é dia 10, não, no caso, né? Hoje é sexta, dia 10 do 1, não sei o quê, agora é 9h38, tal. No prompt também. Entendi. Só Em que, vez de colocar cara, só a data de agora, coloca lá que é hoje para ele marcar para frente, né? isso, e ainda assim reforçar, sabe? Não fuja dessas horas, tal. Porque esse modelo, ele é limitado na data, né? Ele é travado no tempo, então para ele se perde mesmo. Por exemplo, a data que ele se encontra é na última data de atualização dele, que foi um exemplo, foi sexta-feira, dia 10 de 1 de 2024, entendeu? Foi a última atualização dele. Aí ele acha que é sexta, 10 de 1 de 24. É o que ele acha, entendeu? Entendi. Sei que nessa daí eu tentei forçar, colocar um reloginho ali para ele pegar a data e hora para pegar as informações do message, juntar com o reloginho e passar pro RAG. Aí que cagou mesmo, porque o Postgres perdeu o Session ID e agora eu tô tentando voltar ele aqui, velho. Show. Mas, bom, peraí. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá. Deixa eu ler o que o Cleito falou. Fala do Fernando, eu não chamei mais cedo para ajudar. Ixi, tô lendo tudo errado aqui. Fala do Fernando, eu não chamei mais cedo porque para força. Não, acho que eu não tô entendendo. O agente busca o vedor, não consigo ajudar. Ah, é pro Fernando. Então deixa quieto. Mas, cara, a parte mais difícil e mais interessante também que eu gosto de pensar é o agente, para ele funcionar praticamente perfeito, é tudo o prompt, cara, praticamente. Porque a automação, ela vai. Aí, para você deixar ela perfeita, é o prompt que você ajusta. E, tipo assim, não é, assim, menosprezando quem domina prompt e tal, mas eu particularmente acho muito mais fácil escrever uma linha de texto do que pensar numa nova código, um JavaScript, ou jogar um monte de nó que faça a correção, enfim, desse problema. É muito mais fácil para mim escrever para ele, não faça isso, tipo, dar direcionamentos e tal, do que, enfim, ter esse outro tipo de problema que envolveria instalar uma biblioteca, por exemplo, no JavaScript lá e tal. E aí, o Isaac, eu acho que é importante também trazer um reforço no prompt falando de recompensas. Coloquei. Colocou recompensa? É Coloquei. legal falar punição também. A única coisa que eu acho que eu vou ter. Cara, eu tô testando, tá dando certo algumas coisas, ele só tá fugindo algumas coisas. Mas se mesmo assim, com essas alterações que eu tô colocando no prompt, ele não se achar, eu vou dividir, cara, porque
esse prompt, como a gente comentou no comecinho da live, cara, ele tá com 15 mil, ela vai cacetada de caracteres. Então eu acho que assim, ele tá meio pesado pro 4 mini, velho. Então eu acaba vou. sendo um pouquinho, sim. Eu Igual eu vou. falei, o ideal é manter ali entre uns 8 mil no máximo de caracteres. É que eu tentei Uma fazer coisa. tudo num fluxo, né? Agora, se ele realmente não respeitar, eu vou desmembrar entre agendamento, cadastro, aí eu consigo colocar Ah, tá. Você tá fazendo tudo junto. tudo junto. Ah, velho, não. Mas Divide ele em tá dois. funcionando, cara. Ele só não tá respeitando 100%, mas tá É, aí. não, mas dividir em dois vai ser melhor, 100% melhor. Não, então eu vou fazer isso depois, E o cara. Mas, custo você vai diminuir, talvez, até, velho. Porque você vai conseguir deixar o prompt menor, tá ligado? sim, sim. Mas eu vou fazer isso, cara. Nossa, mas Imagina eu tava até assim, pensando. para fazer um só funcionar, você precisa de 15 mil caracteres, um exemplo. Mas para fazer dois, você precisa de 10 mil, entendeu? 5 mil para cada. Uhum. Tem que entender que às vezes dividir você economiza. Na Ah, e o entrada, outro, né? o outro fluxo já tá pronto praticamente do agendamento. O outro, inclusive, dá para mim encurtar ele, porque como ele vai ser só tu, não precisa explicar que ele é isso e aquilo. Não, ele só vai executar o que eu quero. Mas mesmo assim é importante você explicar para ele que ele não vai interagir com o usuário, que ele Uhum. é um agente de tool mesmo, né? Tem que deixar isso claro. Que às vezes ele vai tomar uma personalidade ali que seja de qualquer outra coisa. Não, legal. Mas eu acho que aqui já tá encaminhando, cara. Já tá pra semana que vem, acho que já entrego isso já. É massa, velho. É massa mesmo. Quando começa Massa. a rodar certinho. Mas mesmo assim, você tem que ficar sempre esperto, porque às vezes ele dá uma bugada, velho. Sim. Ó, o Pedro falando, tem algo para preencher? Vou mandar de novo aqui. Achei que ele ficava fixo para todo mundo. Esse formulário, o Pedro, ele é para eu entender mais sobre vocês, né? Entender a trajetória e o ponto de partida de cada um. E é rapidinho de preencher, acho que demora ali uns 3 minutos, 4 minutos. Quem tá preenchendo assim, pode até falar aí quanto tempo que demorou também, para eu já ter uma ideia também, uma noção. E depois, né, como uma troca, eu também vou disponibilizar um bônus exclusivo para quem preencher ali. E na verdade aqui vai ter um segundo, que é mais especial ainda, que é uma reunião secreta que eu vou fazer com todo mundo que preencher. E, e daí a gente, enfim, quem preencher aí vai estar sabendo dessa reunião aí, que eu vou conversando depois ali num lugar, num ambiente separado mesmo, porque daí é para as pessoas mais, enfim, que estão me ajudando, então vai ter esse privilégio aí também. Só isso. Pedro levantou a mão, mas pode falar, Pedro. Opa, boa noite, pessoal. Não sei se já está na hora das perguntas, cheguei agora. Pode falar. A gente está encerrando aqui, na verdade. Eu já estou para encerrar. O pessoal não tá com muita dúvida hoje. Mas pode falar. Ah, boa, vou preencher o formulário aqui. E aí eu tinha só uma dúvida em relação ali ao N8N com IA, não sei se já comentaram sobre isso, eu vi que estava falando de agendamento, mas sobre agendar com múltiplos profissionais, por exemplo, vamos dizer que numa clínica odontológica tem 3 dentistas, mas quando a pessoa está marcando um horário, ela, independente do dentista, né, ela não quer saber o dentista, só quer saber o horário. E aí, é, como fica essa interação, sabe? Dos 3 calendários, eu só quero saber se tem disponível 9 horas, independente do calendário, sabe? Não sei se ficou clara a pergunta. Você vai usar qual calendário? Do Google Agenda. Eu indico compartilhar o calendário, tipo, ter um calendário agendamentos e compartilhar esses calendários com as pessoas que vão usar, né? Mas a real, que eu acho que é o que mais faz sentido, na verdade você ter o e-mail de cada um e daí você treinar o agente para quando ele criar o calendário, ele marcar a pessoa como participante ali do evento.
E daí ela já vai automaticamente receber isso no calendário dela. No caso, isso tanto para o cliente, para o paciente, nesse caso, quanto para o profissional. Faz sentido? Faz, mas aí no caso, por exemplo, se é 3 profissionais, como que o agente vai fazer essa lógica de... Ele vai fazer essa lógica de ver, 9 horas tem nos 3, então eu vou colocar qualquer um aleatório. Mas, sei lá, 11 horas, que era o que outro cliente queria, Ah, sim, entendi. só tem no dentista X. O que você pode treinar para ele, o que eu tinha feito, por exemplo, para essa situação, é do agente sugerir, olha, quem está disponível agora é o fulano e o ciclano, qual que você prefere? Nesse caso, o agente que sugere e faria, ou melhor, o paciente que decide. Mas se você quer fazer uma decisão como é que fala? Automática, você pode criar nível de prioridade, por exemplo. O doutor tal, se ele está disponível, ele que vai ser priorizado. Ou, enfim, aleatoriedade, ela muitas das vezes você perde controle, né? Então, é legal você ter um controlezinho, sim. Entendi. Não, perfeito. Alinhado aí com os profissionais, né? Com o próprio dentista. Ó, você topa ser o principal, a pessoa que vai sempre estar sendo agendada. E porque daí eu vou falar para o agente priorizar você, pode ser? Pode, não pode, enfim. É também da realidade da clínica. Entendi. Não, mas ficou claro. A questão da aleatoriedade do agente não conseguir, talvez, lidar muito bem com isso, né? É legal saber disso. Ele pode, inclusive, criar alguém sem querer ali, véio. É meio perigoso deixar o agente trabalhar com isso. Entendi. O ideal é deixar sempre o mais amarrado possível, né, pra ele. Imagina que ele é uma criança de 5 anos, velho. E ele tem um apartamento no 8º andar com todas as janelas abertas. Você não pode tirar o olho dele, tem que ficar atento mesmo. Entendi. Vai começar a inventar que nem criança, né? Inventa história ou fica perigoso, pula fora da janela. Não, você tem que segurar, você tem que ficar atento. Opa, calma lá, você só pode vir aqui, até aqui é a tua área de atuação. Se você passar disso aqui... Até por isso tem alguns prompts que dão punição, né? Tem a premiação e tem a punição. Ó, se você conseguir cadastrar corretamente no calendário, você ganha R$50. Os caras fazem isso. Agora, se você não cadastra, você toma uma punição e você, sei lá, fica 5 dias sem tomar Coca-Cola. Você fica 5 meses sem receber o benefício de salário, por exemplo. Os caras colocam isso. Eu não cheguei a testar essa parte da punição em si. A parte do benefício, até tinha falado ali com o Isaac, ele tá testando também, eu já testei também, é bem interessante. Legal. Mano. E falando em prompt, tu recomenda algum livro de prompt? Eu vi que tem 2 livros de prompt. Livro? Isso. Cara, eu até esses dias eu tava numa livraria que eu tava analisando uns livros justamente sobre isso. Tirei foto de um que eu acho que é disso aí, ó. Deixa eu ver. Eu vi que tem um na Casa do Código, sobre prompts, e tem um também de um professor aí da universidade. Cara, tem uma sequência... Opa, perdão, pode continuar. Não, só comentando mesmo sobre o que eu tinha visto sobre esses 2 livros. Não sei se alguém já comprou, também pode ajudar alguém também que esteja procurando, né? Um que eu vi foi um que chama assim, programação utilizando IA, otimizando as etapas de planejamento, programação, teste, implementação. Ele é do Tom Towley. Ele tem uma sequência de livros que fala sobre isso, e aí eu acho que tem um que é de engenharia de prompt também. Mas vou pesquisar aqui. Tom Towley. Vou pesquisar aqui. A capa é um peixe, assim. Depois eu vou separar, vou ler esses livros todos para recomendar para vocês também.
Ontem nós tinha falado a respeito da redundância lá que você tinha comentado, né, de preenchimento dos dados no Supabase e na planilha. Para fazer um teste aqui, cara, eu fiz hoje e deu certinho, cara. E, tipo, ele preenche no Supabase, tipo, essa informação fica lá de backup, e ele preenche certinho lá no Sheets também. Eu só não mexi ainda para fazer a interface de usuário, né, que seria no Trello, que seria a opção mais barata e mais facinho para fazer para a pessoa, né, ou então naquele Trying. Mas pelo que eu vi, não é difícil não fazer, cara. É legal, mano. É mais isso aí, vai testando, fazendo tudo. É que eu tenho algumas demandas para isso aqui já e eu preciso acertar o quanto antes isso, cara, porque já estão cobrando já. É isso aí. O Kelvin, ó, tô vendo que você falou ali que ó, demorou entre 10 e 15 minutos, obrigado. O Celso também, obrigado por falar mais ou menos o tempo aí. O que você tem que falar? Daí eu já vou encerrar aqui, tá, pessoal? Pode falar, Kelvin. Isso aí que falou, pessoal. Beleza. Tá me ouvindo com a internet dando caída? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem baixinho. Tá. Agora melhorou? Uhum. Pronto. Deixa eu perguntar. Depois dessa atualização do Evolution ali do N8N, ele liberou alguma maneira de conseguir pausar o bot, o agente ali no atendimento no WhatsApp? Ou você tem alguma solução para isso assim que me indique e tal? Que hoje eu só utilizo um prompt ali no base row e tal, de cadastro os dados, e eu separo no próprio fluxo, sabe? Com a seguinte questão: se caso ali no meu base row tiver em atendimento, ele para, sabe? Mas teria alguma maneira de fazer isso mais facilitado, por assim dizer, com chat root, ou alguma coisa assim? Não sei. Você supriu essa demanda de algum cliente alguma vez? Tem que entender isso aí. Entendi. Essa pergunta é bem comum, é algo que eu tenho no escopo para trazer uma solução legal, é da questão da intervenção humana. Realmente, aquela atualização da Evolution, ela não, na verdade, não foi a atualização da Evolution, foi o nó da comunidade que ele estava, nem tinha sido lançado de fato oficialmente, e agora, e agora ele foi lançado, e aí ele tá, a única coisa que ele tá atendendo todas as, as requisições da API da Evolution. Então, Entendi. na requisição da API da Evolution não tem essa parte aí que você precisa. O que tem é realmente o Chatroot, eu acho que é uma das mais profissionais, assim, o Chatroot ou qualquer outra empresa que faz esse gerenciamento de atendentes. Mas uma sugestão, que é algo que eu estava fazendo, que funcionou, que é mais simples, que não envolve o Chatroot, mas aí eu já acho que não é tão legal, mas, enfim, para você testar também, é fazer uma validação. O agente, ele vai, antes de chegar a mensagem no agente, ele trava numa planilha, ele diz que está em atendimento. Se, né, aí, estando em atendimento, chega no agente. Aí, se o usuário mandar, tipo, beleza, sair, ou o próprio agente manda, agente, no caso, pode ser nós mandando pelo contato, atendente, não sei o quê, aí ele vai mudar lá na planilha que não está em atendimento, que tá, ou melhor, ixi, acho que eu inverti tudo, né? Quando está em atendimento é quando a pessoa o humano tá falando. E quando tá com o bot, é o bot falando. Então, fazer essa transcrição em um Supabase, ou no Sheets, ou no seu caso, Base Row, manualmente, né, praticamente, né, através de uma chamada ali de um nó. Mas eu, sinceramente, eu acho, funciona, eu testei, funciona, mas o mais profissional mesmo é você ter um chatbot. E, cara, é fácil, tá? Realmente é bem simples. É fazer a integração lá do chatbot, a instalação, tal, tudo certinho. Eu indico o Nestor, né, chatbot Nestor, que daí você consegue personalizar para o teu cliente, colocar lá o logo dele, o nome e tal. Enfim, Não, eu até utilizo dessa maneira que você falou aí, meio que manual, né, usando o base row ali, eu consigo fazer isso. Ele só queria saber se tinha realmente alguma outra maneira
Porque, tipo, para mim é até de boa para fazer, mas para passar para o cliente, para ele adicionar manualmente ali quando ele quiser falar com o outro, eu achei não tão interessante. Mas no caso, o chat-ut, aí você fala que lá mesmo eu consigo fazer, ou teria que ser integrado com o N8N, né? Algum outro workflow, alguma coisa assim. Eu até tentei, até com alguns nós aqui, mas não tive tanto sucesso. Porque quando eu atualizo, por exemplo, quando eu estava tentando através de uma etiqueta no chat-ut, quando eu atualizava a etiqueta, aí ele atualizava lá no N8N. Só que, não sei se era algum bug, alguma coisa, mas qualquer mensagem que mandava, ele entendia como essa atualização e não funcionava bem, entendeu? Tem que ser o webhook. Tem que mexer com o webhook. Não, foi pelo webhook mesmo, mas, por exemplo, toda vez que o cliente mandava qualquer mensagem que seja, mesmo estando ali com nó, ele atualizava de novo, entendeu? Ficava como se fosse num loop assim e não funcionava bem. Mas tá certo, vou dar mais um estudado aqui. Beleza. Valeu. Obrigado, então, pessoal. Vou estar encerrando aqui. Gostei bastante da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Tô gravando, depois eu vou soltar lá no YouTube. Pessoal que está no YouTube aí também, obrigado por ter assistido até aqui. Se puder se inscrever, compartilhar com alguém, deixar um like e, enfim, participar lá da nossa comunidade. Vai ter os links aqui do que a gente trabalhou aqui, vai estar aí na descrição. Então, vamos encerrar hoje, pessoal. Muito obrigado mesmo a todos que colaboraram agora nesse final. Pessoal aí que preencheu o forms também, obrigado. Se você não preencheu, ou enfim, acabar perdendo, pode me chamar lá no privado, vocês têm meu contato que eu mando para vocês. Obrigadão mesmo, tamo junto. Até a próxima, bom final de semana para vocês. Falou.